Olá, professora, tudo bem? Então, apresentar a primeira parte da infraestrutura da Angel Corp, né? Nosso DNS. Eu resolvi apresentar um a um e depois eu faço um apanhado geral, acho que vai ficar interessante assim. Então, começando com o DNS, aqui já tem um ponto interessante aqui no Docker Desktop para falar, que foi que eu abri a porta 8053 em vez da 53 padrão, porque estava tendo problema, aí provavelmente a questão da porta já está sendo usada por ser a porta padrão DNS, enfim. Aí eu coloquei essa porta, que daí eu consegui fazer todos os testes. Alguns eu tive que dar uma mexida, mas assim, o geral, o importante eu consegui alcançar. Então, o principal que, para dar uma palhinha rápida, né, para ser objetivo como orienta o PDF, o DNS ele funciona como uma agenda telefônica da rede, né, que é aquela explicação mais simples de se entender. Ela basicamente vai traduzir os URL, tipo angelcorp.com.br, do nosso exemplo, para endereços de IP. Então, toda a configuração foi feita com o Docker, né, e o Bind9 dentro desse container. E é isso. Eu abri aqui o desktop só para demonstrar isso aqui, né? Mas eu vou apresentar tudo pelo PowerShell. Eu vou. Eu já deixei tudo pronto aqui, né? Para ficar mais rápido. Eu vou começar primeiro apresentando os arquivos principais que a gente montou com base no laboratório. Então, começando pelo name de conf local. Agora aqui com o arquivo name de conf local aberto, a gente tem dois escopos principais. Primeiro a zona direta, né, que basicamente ela é responsável por fazer o mapeamento comum do DNS, que é transformar os nomes para endereços de IP. Então, é o momento que o angelcorp.com do nosso teste se transforma em IP. E aqui a zona reversa faz o contrário. Então, ela vai transformar a IP em URL, por exemplo. Então, vamos passar para o próximo arquivo. Então, aqui a gente tem o registro SOA, que vai identificar o servidor autoridade da zona, os servidores NS. Vamos ter aqui as máquinas, né, parte IPv4 e IPv6. Esses registros aqui. O registro MX para o e-mail da Angel Corp. E por final, né, o serviço FTP aqui para www, né, o CNAME. Por fim, a gente tem o BindDB aqui, que possui aqui os registros PTR, que é usado para converter ali endereços IP em nomes de host. Aqui eu vou passar rapidamente, eu até deixei pronto já aqui, pelas validações que eu fiz, que, enfim, seguindo o laboratório, né? Primeiro testando tudo o teste de sintaxe. A princípio aqui, se tivesse algum erro, ia retornar alguma coisa, deu tudo ok. E os próximos testes, eles retornam esse okzinho aqui, então só para demonstrar que tudo certo. Obviamente, né? Senão não daria certo os testes, mas enfim, só seguindo o roteiro. Partindo para os testes externos, eu já deixei pronto aqui um arquivo. Aqui o que acontece? Eu estou dentro de uma WSL, né? Porque o Bind9, que foi orientado de usar no Windows, ele não tem mais. Para Windows 10, enfim, para Windows, whatever, 10, 11. É... Aí eu tive que fazer por WSL e baixar um bind aqui dentro desse Linux. Ele vai servir como nosso cliente, funcionou 100%. Eu consegui baixar, o que que é o problema daquele bind tools lá, que é o que eu tô falando que eu não consegui baixar. É que eu não conseguia o dig, que ele tava, digamos que embutido. Aí foi o método mais fácil que eu achei de resolver. E aí daqui eu fiz os testes. Aí eu usei só o dig, apesar de aqui no roteiro ter alguns testes usando o NSLookup, o host. Eu usei o dig até mesmo nesses testes porque ele permite que eu defina a porta que eu vou falar. Ou, por exemplo, o NSLookup, ele por padrão, ele só permite a porta 53, que é a porta padrão DNS. Mas como eu comentei no início lá que eu tive um pequeno probleminha e achei essa maneira de resolver,
eu consigo testar da mesma forma. A gente tem um resultado é, bem, bem interessante e meio que resolveu o problema. Então, conversando teste a teste, primeiro a gente tem o dig com IP do container. Aqui eu deixei claro que a professora vai reparar que o IP do container é esse. E eu não consegui, por causa de usar o WSL, utilizar o IP do container porque dá problema de NAT, etc. Aí eu usei o próprio IP da máquina Windows, que aí não dá esse probleminha, né? Que eles estão funcionando em meio que redes diferentes do container e o WSL. Enfim, que como é o outro ponto que tipo ele não altera nada no nosso resultado e no entendimento, é só para não ficar muito tempo batendo cabeça com algo, enfim, irrelevante. Então aqui é o IP da minha máquina, né? Que ficou o meu servidor e aqui o cliente. Primeiro pedido, o resultado esperado. Angel Corp apontando para o 10002, que está aqui na seção de resposta. O próximo teste do MX está aqui. A saída esperada, MailCorp como servidor MX. Então, está aqui na Insertion, MX, Angel Corp. Próximo teste do PTR está aqui. Que a saída esperada era essa daqui. E deu certinho. Aí o próximo do FTP eu acabei invertendo a ordem. Eu fiz primeiro. Fiz primeiro FTP e depois o NS, mas enfim, de qualquer forma. Aí aqui eu dei uma alteradinha, né? Usei o dig no. Desculpa aqui, no FTP. Aí o resultado foi o esperado. E por fim, o NS, que está aqui. Insert section. Ai, perdão. O NS, insert section. NS 2 NS. Deu certinho. Então, convertendo tudo certinho, acredito que com isso finalizo a parte de DNS, porém eu provavelmente vou dar mais uma pincelada na parte final da infraestrutura toda, mas a princípio tudo certo. Agora vamos ver se vai dar problema usando os outros juntos, mas é isso. Então vamos para a segunda parte aqui do Nginx. Antes eu vou conceituar algumas coisas, pelo menos antes de ir para a parte da configuração. Então, primeiro, falar sobre a diferença do HTTP para o HTTPS. Então, o HTTP ele envia as requisições, respostas, tipo em texto puro. Então, ele vai enviar o URL, cabeçalho, cookie, corpo da página, tudo legível para qualquer um que consiga interceptar o tráfego. Então, tipo, vai trazer problema de confidencialidade, integridade, autenticidade também. Já o HTTPS, ele vai usar o HTTP, né? Só que ele usa o TLS, tipo, que funciona, pelo que eu entendi, como tipo um túnel entre a conexão. Então, vai ter um handshake para o TLS e ele vai funcionar como um protetor para esses dados. Eu vou explicar melhor o TLS, mas o HTTPS é literalmente HTTP Seeker. Então, tipo, ele vai usar o TLS para proteger esses dados que antes não eram protegidos. E o TLS vai funcionar assim. Então, quando o navegador vai acessar a URL, por exemplo, http dois pontos, barra, barra, enfim, Angel Corp. Nesse caso, ele vai redirecionar, todos os sites fazem isso, né? O nosso exemplo aqui, a gente está fazendo isso também, eu vou mostrar no Visual Studio ali em que parte isso acontece, ele vai redirecionar para o HTTPS, inicia um handshake TLS, mas isso é hipotético, tá? Digamos que a pessoa escreva HTTP na URL, porque vai já buscar normalmente em sites normais por HTTPS, não existe mais nada HTTP. Enfim, o servidor ele responde com certificado, que a gente também cria aqui, já está ali a parte que a gente criou, né, no roteirinho. O navegador ele vai verificar se esse certificado ele é válido, né? Então, ele usa, aqui eu deixei anotado, data, emissor,
o seu nome vai bater com o domínio, enfim, tem outros dados. Mas digamos que os principais para entendimento, que já consegue ter uma base boa. Então, se está tudo ok, o navegador vai gerar a chave de sessão simétrica, é, e ele criptografa com a chave pública do servidor, que é aquela que já foi enviada na tipo, primeira parte, depois do handshake, pelo servidor. A partir daí, a comunicação ela já fica criptografada e com essa chave simétrica, né? Então fica esse túnel para conversa. Aqui esse comando dentro da nossa configuração, ele gera o certificado autoassinado, né? Que eu vou mostrar. Ele salva na pasta de configuração ali do Nginx. E é isso. Então, mostrando aqui, primeiro todos os documentos, né, que foram gerados no laboratório. E aqui é o nosso mais interessante, digamos assim, que aqui é a parte do redirecionamento que eu comentei. Então, caso vá para o HTTP, ele redireciona para o HTTPS. E aqui são o certificado autoassinado do SSL, as informações, as configurações de segurança, tudo gerado naquela parte ali da configuração. Aqui está o HTML que vai ser servido quando chegar a requisição do HTTPS no servidor. Então, partindo para os primeiros testes, aqui eu fiz um cron para o HTTP. Ele responde certo, ele puxa aquela página, esse código 301, né, dizendo que foi movido permanentemente para um HTTPS, garantindo que o usuário tenha uma versão segura do site, né? Que aqui seria o exemplo próximo, que aqui fazendo via HTTPS. Aqui para ignorar o aviso de certificado autoassinado, né, que é duvidoso, que a gente já conversou em sala sobre isso, mas enfim. Aqui ele aceita, ele faz o handshake do TLS, ele aceita o certificado autoassinado e devolve o HTML da página, né? Bem-vindo ao Angel Corp, esse é o nosso site oficial seguro com HTTPS. Aqui eu fiz mais um teste, só que isso aqui é um teste bobo, só de curiosidade mesmo, que era o que acontecia se eu rodasse o HTTPS, só que na porta do HTTP e dá errado, porque funciona na porta HTTP o texto padrão, né? E o OpenSSL fica esperando uma resposta TLS válida e devolve que, enfim, deu errado e indica que o cliente tentou falar TLS, mas o servidor está falando com outro protocolo, né? Então aqui nessa parte foi configurado o servidor usando o container do Docker ali. Foi implementado a parte do HTTPS, o redirecionamento para ele, o certificado SSL certinho funcionado autoassinado. Demonstrei aqui puxando os dois casos específicos. Apesar de ter tido algumas limitações nessa fase, deu para entender como funciona essa parte. Então, era isso. Então vamos dar continuidade na nossa infra da Angel Corp. Eu vou começar falando do FTP, vou separar os dois. Então primeiro eu vou falar do FTP, testar FTP e depois eu vou para o FTPS. Então, né, demonstrando o funcionamento do FTP tradicional aqui, que ele funciona de forma insegura. Ele foi utilizado por muitos anos assim, antes da adoção do TLS, né? O objetivo aqui do nosso teste vai ser mostrar como o FTP envia o usuário e senha e os arquivos em texto puro. Então, se a pessoa está na mesma rede, que a gente vai demonstrar com o Wireshark, inclusive eu já vou abrir ali, primeiro só vou mostrar esse arquivo, ele consegue ver tudo. Então, ele teoricamente não pode ser usado em ambientes de produção atualmente, né? Só em redes, ele ainda é utilizado em redes controladas, né? Enfim. Aqui eu vou mostrar o arquivo de configuração,
que o importante aqui para o nosso teste FTP é que o SSL Enable esteja null, né, para a gente conseguir testar o FTP. Aqui ah, eu usei o WLS, né, para logar no nosso cliente FTP, eu já deixei preparados os comandos para ajudar. Esse "-d" aqui é para a gente conseguir ver o handshake, ele aparece melhor. Aluno FTP, peraí, eu esqueci de ativar o Wireshark. Aí, aluno FTP e a minha senha é Vitorino, não está seguindo a padrão senha 1, 2, 3 aqui, mas não importa, né? Aqui eu loguei. Aqui a gente já consegue pegar umas coisas interessantes, que é o tipo, ele passa, a senha deixa completamente exposta, então a minha senha Vitorino aqui está aqui, e o usuário também. Eu mostrei separado, mas eu vou mostrar também o arquivo que acontece. Aqui eu vou dar um by echo teste inseguro.txt. Aqui eu vou conectar novamente. Então, aluno FTP Vitorino. Aqui eu dou um cd uploads para nossa pasta e put. Como que eu coloquei mesmo? Foi i. Put i.txt e get i.txt. Opa, parte legal. Justo. O que acontece aqui? Eu esqueci de efetivar que eu estou em modo passivo, que é essencial. Aí agora sim, eu dou um put, olha, ó, transferência completa e eu dou um get também, transferência completa, só para a gente conseguir enxergar aqui no Wireshark. Então eu consigo entrar aqui no e aqui eu entrei no pacote, a gente consegue ver as informações dele com certa facilidade, né? Mesmo estilo da senha e do e-mail, fica tudo do login. Fica fácil para quem está na mesma rede encontrar. Com isso, a gente já conseguiu ter uma boa base do porquê que, apesar de funcionar o FTP, ele não é tão utilizado, porque é inseguro, né? Ele vai expor credenciais, arquivos, metadados, enfim. Então, essa demonstração ela serve para ver a necessidade do FTPS que a gente vai abordar em seguida. Agora, dando continuidade, depois de ver o FTP funcionando de maneira insegura, vamos para a segunda parte, que é o FTPS. A versão segura, né? Que diferente do FTP, ele vai usar o TLS, que eu vou mostrar aqui com o Wireshark, que tem um ponto interessante, né? Enfim, vou mostrar mais uma coisa no Wireshark, mas já de início eu vou apresentar as diferenças. A diferença de um para o outro, né, é que o FTPS ele deixa toda a comunicação criptografada com o TLS, utilizando o certificado autoassinado, enfim, eu vou mostrar isso aqui também. Primeiramente, então só mostrando que eu tive que mudar aqui o SSL Enable para Yes, né, para a gente conseguir testar. E aqui eu já deixei pronto um comando que ele força a negociação TLS, só para ver que está tudo funcionando corretamente, né? Aqui ele retorna o código 18, que é o esperado para um certificado, que está aqui o certificado autoassinado. E também mostra o handshake, né? Então, é isso. Aqui partindo para o WLS,
Aqui é o mesmo esquema do cliente que eu entrei antes, porém eu estou fazendo tudo em uma linha só para a gente ver como que vai se comportar lá no Wireshark, né? Então, aqui, como se eu tivesse logado e saído, né? Goodbye. Aqui no Wireshark, a gente vai ver. Deixa eu pausar para procurar no. Vou mostrar novamente aqui para eu já mostrar direto. Fiz o teste, venho aqui, subo um pouquinho. A gente tem a tentativa de autenticação via TLS aqui. Ele gera vários, né? Mas o que nos interessa aqui para demonstrar é aqui a diferença do que é apresentado sem o uso do TLS, que aparece a senha, o usuário, para aqui, que foi a tentativa de logar, né? Que, enfim. E aqui testando o envio de arquivo, eu vou mudar aqui o nome para Segur, porque eu já tinha feito o teste, claramente, né? E aqui eu vou mudar também para Segur. E aqui o arquivo foi transferido dali e no Wireshark a gente não consegue ver, né, o pacote. Então seria este o benefício. Detalhe que esses arquivos aqui TLS, Application Data, só que você não consegue ver conteúdo, né? Nem credenciais, enfim. Esse é o benefício do uso do FTPS com o TLS, no caso, que é o responsável pela parte da segurança mesmo. Com isso, encerramos a parte aqui da FTPS. Eu tentei ser o mais objetivo possível e apresentar coisas que eu julguei interessantes para o entendimento da tarefa como um todo. Foi bem interessante, bem desafiador, tive bastante problema. E todos os problemas que eu tive, eles partiram do início da produção, que eu decidi não usar a porta padrão do DNS. Eu tive muito problema em todo o resto, que também teve seus lados positivos, que eu tive que testar muita coisa, fazer muita coisa diferente. Ah, eu esqueci de mostrar o FileZilla, né? Eu vou mostrar também. Mas continuando esse bate-papo. Tive bastante problema. Eu tentei não usar o FileZilla, não deu certo, aí eu tive que usar ele, aí eu consegui dar procedência. Ficou vários pontos faltando, tenho noção disso. É, foi bem desafiador, justamente por eu não estar mais seguindo exatamente o roteiro, mas foi legal. E eu decidi não usar a porta padrão do Windows de bobo, acabei me ferrando depois, querendo fazer gambiarra, mas foi legal. E é isto. Agora eu vou mostrar um pouquinho do FileZilla também, só para, né, pra não ter configurado à toa. E aqui no FileZilla, tudo funcionando, logadinho, tive que configurar o meu site, né? Aqui está a interface do meu cliente remoto, de uploads, e aqui o meu local. Então, por exemplo, eu posso entrar nos próprios documentos que eu fiz, que eu tenho aqui da parte do Nginx. Então, por exemplo, esse index aqui, faço upload. Aqui eu já tinha feito nesse caso, mas substituo, transfere. Ah, é porque eu já tinha um index que eu tinha testado do relatório, por isso aí deu por causa do nome do arquivo. Mas o index veio aqui bonitinho e eu posso também baixar, né? Que é a versão, que é a parte contrária. Então, era isso, bem mais interessante de usar pelo FileZilla, né? Mentira. É, linha de código é mais bonito, professor. Mas, fechou. Era isso.